fui obrigado a subir escada lá em Brasília e descer a escada aqui também. E na chuva, pela demora inexplicável desta reforma. O Juvenal, ele diz o seguinte: bom dia, doutor Getúlio, eu estou ouvindo a agenda da semana, eu mando um abraço para minha esposa, a Elis Gardênia, no Pérola, é o Juvenal. Juvenal, nós temos alguns maridos aqui românticos, o Juvenal é um deles, ele não esquece de todo domingo mandar beijos aí para Elis Gardênia. O Antônio lá do Silvio diz o seguinte: eu ouço o Agenda do começo ao fim, então não está prestando atenção, porque dizer que o seu áudio não é exibido aqui é não estar ouvindo ou ouvindo sem atenção. Um grande abraço, Antônio, não vamos polemizar. Bom, são 9h03, conforme nós anunciamos, nós vamos começar aqui agora sobre pré-candidatura. Vale a pena repetir aqui que nós já trouxemos aqui no Agenda alguns pré-candidatos à Prefeitura de Boa Vista. Já veio aqui o atual prefeito Arthur Henrique, candidato à reeleição, a pré-candidata Catarina Guerra, que almejava ser candidata pela União Brasil, o outro pré-candidato da União Brasil, Antônio Nicoletti. Trouxemos também aqui o candidato da Federação PV, PCdoB e PT, e trouxemos aqui, são esses três, todos já vieram aqui falar. E essa semana que passou, no final da semana passada, a Federação PSOL Rede fez o seu encontro e definiu uma pré-candidatura aqui para a Prefeitura Municipal de Boa Vista. A escolha recaiu sobre Lincoln Freire, que é cirurgião dentista e que vai representar esta federação na corrida aí pela Prefeitura de Boa Vista. O Lincoln não é muito pelo menos nunca esteve muito na ribalta, na imprensa, como um político militante. E aí eu quero começar a nossa entrevista, a nossa conversa com o Lincoln, pedindo que ele nos faça uma síntese da sua vida profissional, da sua vida política, e da sua militância aqui no estado de Roraima. Bom dia, Lincoln. Bom dia, Getúlio, muito obrigado pelo esse convite e parabenizar o seu programa, que é um momento de informação para todos os ouvintes, E hoje, Getúlio, eu venho colocar o meu nome a disputar a pré-candidatura, agora como candidato, Já é candidato, Já candidato. Nós tivemos a convenção ontem, E o meu intuito em si é levar uma política que a gente possa caminhar junto com os movimentos sociais, Me chamo Lincoln Freire, tenho 51 anos, sou dentista, escritor, ativista socioambiental, católico, Já estou em Boa Vista há mais de 24 anos, Também atuo nas pastorais sociais, E também fui cofundador da Caritas, Roraima. Me afastei recentemente do Conselho de Leigos e Leigos, por fazer parte da coordenação, para poder disputar essa pré-candidatura majoritária, E creio que será muito bem vista pela sociedade em si, porque a gente quer promover uma política não de ataque, mas uma política que a gente leve nossas propostas, leve nossas causas, nossas bandeiras. Eu vejo que hoje em dia a política ela tem que ser promovida com propostas, para que a população possa se sentir abraçado, pelas nossas questões que a gente quer levar, Então eu creio que será um bom momento para todos e todas, participar desse engajamento. Quer dizer que a sua militância até hoje foi no movimento católico? Sim, movimentos sociais, Sociais também. E também na questão das pastorais sociais,
Então eu venho dessa linhagem, né? Movimentos sociais, Pastorais. pastorais sociais, né? Nesse Você fala trabalho. que está 24 anos em Roraima, você nasceu onde? Nasci em Crateús, Ceará. É cearense. Sou cearense. Aí, cheguei aqui em 2000, né? E posteriormente eu consegui ingressar na base aérea como oficial temporário, né? Fiquei 8 anos, mas fui licenciado ex officio, né? Por terminar o tempo de serviço, né? E posteriormente... Então você é ex-militar também, da aeronáutica. Sim, inativo, né? Uhum. E estou nesse processo agora de engajamento político, né? Para levar nossas bandeiras e também ajudar a população boavistense. Bom, Crateús já nos deu um governador, né? O Flamarion Portela é nascido em Crateús. Sim. E ele é nosso ouvinte aqui, com certeza ele está ouvindo o conterrâneo, vai ouvir o conterrâneo. Que bom. Conterrâneo falar. Sim. Bom, é claro que num espectro ideológico, das 4 pré-candidaturas que até agora estão postas, quer dizer, a do Arthur Henrique, a do Nicolete, que vai daqui a pouco falar aqui, né, estão situadas, se a gente tiver que colocar em polos, né, no espectro da direita, né, o Nicolete mais à direita e o Arthur Henrique aí eu diria de centro-direita, muito embora ele não manifeste claramente, eu tenho medo de político que não manifeste claramente as suas posições ideológicas. Eu posso até discordar, mas é bom discordar sabendo o que pensam as pessoas, né? Agora, no campo da esquerda, né, nós teríamos agora o Mauro Nakajima, que apesar de ser de uma federação de partidos de esquerda, o PV, o PT e o PCdoB, aqui mesmo ele se declarou social-democrata, se declarou muito mais à direita do que à esquerda. E tem agora a sua, né? Dentro desse espectro, representando aí o PSOL e a Rede. E nesses casos, uma entrevista com você tinha que ser feita, e nós vamos fazer assim, dentro das ideias, as macro-ideias. Até porque quando nós tivermos a rodada dos candidatos todos escolhidos, a gente vai falar em programa de governo. Mas, seja qual for os programas, dependendo da visão de mundo de cada candidato, as propostas são diferentes. Sim. Né? Por exemplo, transporte público. Quase sempre, os políticos ligados mais progressistas, digamos assim, eles defendem que transporte urbano, né, seja gratuito, né, que a prefeitura assuma o financiamento direto do transporte público, ou se fizer concessões, que subvencione o transporte coletivo. Aliás, transporte coletivo que vem sofrendo muitas críticas atualmente. Eu estou aqui com uns vídeos de ônibus aí que nem a cadeira do motorista está bem fixada, imagina o resto dos carros, né? Qual é a sua visão sobre isto? Getúlio, o transporte público, a nossa população ela está crescendo cada vez mais, né? E conversando com usuários, né, também conversando com profissionais, eles querem uma renovação, né? E eu vejo hoje em dia que o grande problema é a questão ambiental, né? Só para você ter entendimento, um ônibus normal, à base de diesel, ele joga no ar uma tonelada de poluentes por ano, né? Mais de 1 tonelada. CO2, um ônibus. Monóxido de carbono. Usado diariamente é uma tonelada de CO2. Exatamente, entendeu? Então a nossa proposta seria o quê? Renovar, colocar a frota de ônibus elétricos, né? Os ônibus elétricos, eles são zero poluentes, né? Ele tem uma vida útil das baterias de mais de 30 anos, né? A manutenção deles
são simplificadas, né? No Rio de Janeiro já tem muitos ônibus elétricos, né? E a nossa proposta é essa, porque se você coloca os ônibus elétricos, diminui esses poluentes no ar, né? E a gente vê também que tem um programa de aceleramento de crescimento do governo federal, o PAC, que financia esses veículos, né? Então a nossa proposta é essa, é levar um transporte de qualidade que não tenha poluição. Do ponto de vista tecnológico, então, é trocar os ônibus a combustão, sim, né? A motores a explosão com diesel para uma frota 100% elétrica. Sim, exatamente. Com base em bateria, não em cabos elétricos, sim, né? Exatamente. Com base em baterias. Né? Baterias. Tá. Agora, há um problema aí. A quem seria dada a incumbência de receber esse financiamento, de operar o sistema de transporte? A prefeitura diretamente, através de uma companhia, né? Ou a empresas privadas, no modelo atual, em concessão? Não, eu acho que a gente pode ter essa gestão através da prefeitura, né? Diretamente, né? A gente tem esse projeto através da prefeitura, mas também em parceria com o governo federal, né? A linha de financiamento. Mas eu estou né? falando é público. Sim, executado pelo serviço público pela prefeitura, diretamente pela prefeitura. Isso implica que seria transporte gratuito. Exatamente. Ninguém pagaria passagem. Exatamente. A prefeitura, junto com as parcerias do governo federal, sim, assumiria sim, esse caso. Exatamente. Perfeito. Há um outro problema, e que diz respeito às questões de volta a dizer, eu estou fazendo uma entrevista a partir das visões de mundo. Sim, né? sim. Por exemplo, a prefeitura de Boa Vista paga hoje, eu não sei quanto aqui, mas seguramente não é menos de 5 milhões por mês para empresas coletarem lixo domiciliar, né? Em sendo prefeito, você manteria esses contratos ou a prefeitura faria a coleta diretamente, né? O que implica que os trabalhadores seriam trabalhadores da própria prefeitura. Há exemplo no Rio de Janeiro, me lembro, a Conlurb, que era uma empresa pública que fazia esse tipo de coleta. Não sei, não me vem aqui nenhum exemplo atual de prefeituras que coletam diretamente o lixo. Qual seria a sua proposta com relação a esse setor? A prefeitura tem que fazer o seu papel, né? Então, nisso a gente jogaria essa responsabilidade pela própria prefeitura, né? E nisso a gente tem uns projetos também, a questão da gente ter uma integração, né? Com os catadores de lixo, né? Associação. A gente tem projetos, o Eco Rua, né? E que a gente pode ter uma parceria tanto com os catadores da associação, né? Com a participação da própria prefeitura nesse engajamento e nesse trabalho da coleta seletiva, né? Então a responsabilidade seria da prefeitura. Diretamente pela prefeitura. Diretamente para a prefeitura. A prefeitura teria uma empresa ou um departamento sim. que executaria diretamente o serviço de coleta de lixo doméstico. Né? Sim. Dentro de um programa também de coleta seletiva. Sim, coleta seletiva com projetos em que a gente tem um engajamento também dos catadores de recicláveis, né? Até porque agora, com relação à parceria com os catadores, ela já existe. Sim, né? sim. O problema é um pouquinho também de consciência da população. Exato. De separar o lixo, exato, né, para que ele seja efetivamente reciclado. Né? Exatamente. Até para diminuir. E há determinados programas aqui, que não vem o caso, mas que você pode chamar a população a ela própria executar essa coleta se você estimular, por exemplo, pagando alguma coisa para quando alguém leva num ponto de coleta o plástico fino, o plástico grosso, o alumínio. O alumínio nem precisa mais porque está tão caro o alumínio que se você procurar uma latinha de cerveja jogada nas ruas, você não encontra. Sim. Porque tem catadores autônomos aí que fazem esse trabalho. Exatamente, né? Exatamente. Bom, vamos a outra questão que ela é fundamental do ponto de vista de visão de mundo. Sim. Né?
é a questão desse tratamento nas ruas. Porque as pessoas às vezes confundem, mas há uma empresa atualmente que coleta o lixo doméstico e há uma empresa de urbanismo que cuida, privada, que cuida dos canteiros, das plantações, da troca das plantinhas, enfim, da varrição de ruas. Essa também seria uma atividade estatal. A prefeitura assumiria isso? Exatamente, a prefeitura assumiria. Não iria contratar empresas? Não, a prefeitura assumiria isso. Assumiria, né? Sim. Vamos lá. Educação. Que tipo de proposta você teria para que, a partir de uma administração do PSOL, o processo educacional do município de Boa Vista avançaria? Getúlio, eu vejo que a gente tem que valorizar os profissionais e servidores, né? E tem a PL 1105 que tramita no Senado para redução de jornada de trabalho, né? Hoje, no artigo 7 da Constituição, a jornada de trabalho não pode ultrapassar 8 horas diárias e 44 horas semanais, mas ela pode ser reduzida através da convenção coletiva de trabalho, né? E o que nós vemos hoje, depois de uma pós-pandemia, são nossos profissionais esgotados mentalmente, né? Você sabe que a pandemia, ela trouxe muitos problemas mentais, né? Não só para os professores, mas para os profissionais de saúde, da segurança pública, né? E a nossa questão é valorização dos profissionais. E nisso a gente quer valorizar esses profissionais, reduzindo a jornada de trabalho e mantendo os salários, né? E hoje, no mundo, né, nos países de ponta, devido ao implemento da automatização, já foi feito um estudo que as organizações não terão prejuízo financeiro, né? E nisso você pode reduzir a jornada de trabalho, manter o salário e valorizar o profissional, né? Então, nosso intuito como gestor será nesse propósito, né? A valorização do profissional, primeiramente. Pois é, mas o servidor público municipal já hoje, quase na sua totalidade, trabalha 30 horas semanais, não trabalha mais nem 40, né? Muito menos 44. Você ainda pretende reduzir ainda mais a carga de 30 horas? Sim, sim. Porque hoje em dia você vê, principalmente as mulheres professoras, né? Uhum. Elas têm uma tripla função, né? São mães, profissionais, donas de casa, né? E nisso, no aspecto mental, houve um estudo, uma melhora de 78% de qualidade de vida e uma redução do estresse de 7%, né? Então isso é qualidade de vida, é você proteger o profissional, né? E promovê-lo, né? Então nosso intuito tem isso, né? De proteger a qualidade de vida do profissional e levar uma educação de qualidade em que ele se sinta, né? Abraçado por uma política que vai favorecê-lo, né? Reduzir para menos de 30 horas? Sim, por quantas horas? Sim. Isso a gente tem que conversar, né? Fazer um acordo coletivo, né? Chamar os professores para a gente debater e conversar nisso. Mas você está falando só de professores ou para todas as categorias as categorias, servidor municipal? Servidor municipal. A gente fala para a segurança pública, para os profissionais de saúde, né? Para as classes chaves, né? Uhum. Tem um problema aí, viu? O Lincoln, que pouca gente observa. A proporção que você reduz a carga horária, né? Mas não mantém um ganho adequado dos servidores. Esses servidores que já têm um emprego, eles concorrem com os servidores desempregados nos turnos em que eles estão de folga. Por exemplo, alguém trabalha de 7 horas da manhã às 13 horas, num turno de 6 horas, aí à tarde ele vai procurar outro emprego.
E isto concorre com aqueles trabalhadores e trabalhadoras que estão aí na fila do desemprego, esperando uma oportunidade. Vocês já refletiram sobre isso? Sim, a gente tem essa noção, né? Mas eu vejo, Getúlio, que quando a gente leva essa temática para a população, é em prol de valorização do profissional, né? A gente não quer levar um problema para o profissional, né? E isso a gente tem que discutir com a sociedade, né? Mas as nossas propostas são essas, de valorização dos profissionais. Bom, você mesmo declarou que você tem experiência e militância em bases sociais da Igreja Católica, das pastorais, né? E embora nós vivamos num estado laico, Sim. né? Não é razoável se ignorar o papel das igrejas, sejam elas, né, católicas, evangélicas, né, e qualquer outro tipo de vertente ideológica. Elas são uma instituição social viva, as Sim. igrejas de um modo geral. Em sendo prefeito, você imagina chamar essas instituições para o compartilhamento de políticas públicas para ter um canal direto com a população mais carente? A gente propõe um mandato coletivo, né? E que todos possam opinar, né? Na nossa administração municipal, né? E eu vejo que a gente tem uma sociedade plural, né? Nós temos migrantes, nós temos mulheres, negros, comunidades tradicionais, povos indígenas, né? E nisso a gente tem que ter uma política inclusiva dessas pessoas, né? E também católicos, protestantes, né? Então todos podem fazer parte de um projeto coletivo nesse sentido, né? Eu vejo assim, como você é um radialista, você tem o seu público, né? Que segue você. E a gente quer isso, abraçar todos, né? Que a gente promova uma política melhor. Que política melhor seria essa? Não a politicagem em si, atrás de benefícios próprios, mas que promova o bem comum. E que bem comum são esses? São os direitos sociais, ecológicos, econômicos, culturais, né? E também de defesa da natureza, né? A nossa casa comum. Então a nossa proposta é essa, ter um mandato coletivo. Bom, dentro dessa vertente ambiental, o que você, como candidato a Prefeitura de Boa Vista, acha que a gente deva ter de políticas públicas para implementar e transformar Boa Vista numa cidade ambientalmente correta? Olha, eu vejo que os povos indígenas, eles são verdadeiros guardiões do nosso meio ambiente. Só para você ter uma ideia, agora em Guajará-Mirim, em Rondônia, foi aprovado pelo um projeto, né, de um vereador indígena, o primeiro rio a ter seus direitos reconhecidos, né, Rio Lages, né? Então, em Boa Vista, a gente pretende levar como projeto de lei, né, o reconhecimento dos direitos da natureza, né, no município de Boa Vista, Roraima. A Célia Chacriabá, deputada federal, já fez uma PEC, né, uma proposta de emenda complementar, para colocar na Constituição, né, os direitos da natureza, né, ser reconhecido. E é um movimento que a gente quer trazer, né, para discutir com a sociedade boavistense, porque hoje está tudo interligado, né? A gente não tem mais um problema ambiental separado de um problema social. Nós só temos um único problema, socioambiental. E nisso é importante a gente ter políticas públicas da proteção do meio ambiente. Você veja o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Retiraram mais de 500 pontos da legislação ambiental. E nisso houve aquelas enchentes, né? Retiraram toda aquela mata nativa do Rio Grande do Sul. E numa única produção, a monocultura do agronegócio. Então o que foi que aconteceu? Muitas chuvas, as matas nativas, elas funcionam como uma esponja. Quando a chuva vem,
penetra nas raízes e vai para o subsolo. Lá forma-se um bolsão de água. Esse bolsão depois eles se rompem e saem as nascentes. Então no Rio Grande do Sul retiraram essa proteção ambiental, vieram muitas chuvas, inundaram lá o Rio Grande do Sul. E a gente tem que ter em Boa Vista um plano de mitigação, né? Um plano de proteção do combate do aquecimento global, das mudanças climáticas, né? Porque se a gente não implementar isso no nosso plano de gestão, pode ser que aconteça algum desastre ambiental e a gente esteja desprevenido. Mas dentro dessa preocupação, que tipo de projetos específicos? A gente tem a questão ambiental como um plano que a gente quer chamar a população para conversar com a gente, né? Um projeto que a gente possa também ver dentro do aspecto macro quais são os principais fatores que estão prejudicando Boa Vista. Nós temos a questão das mudanças climáticas. Hoje em dia é importante nós termos nossas praças, né, bem limpas, mas as queimadas, né, a fumaça que está nos prejudicando, né? É importante a gente ter nossas praias boavistenses limpas, né? Mas o plástico que está poluindo os rios, o microplástico que está poluindo os rios, a gente tem que ter um plano de legislação ambiental que proteja nossos rios, né? Combata o aquecimento global, né? Porque na questão dos rios, se você não mantém os rios limpos, né? Um projeto que mantém os rios limpos, a gente tem esse projeto, né? De preservação dos rios, né? E dentro disso a gente tem um projeto que é o reconhecimento dos direitos do Rio Branco, né? Porque se a gente não preserva o bem maior, que é o Rio Branco, que nos fornece a água, né? A gente vai inviabilizar o processo de ter uma Boa Vista melhor para todos, né? Perfeito, vamos voltar lá aos nossos ouvintes. O Eledilson Bahia diz: bom dia, doutor Getúlio, sempre escutando melhor programação de domingo. A Meirinha Saldanha diz: aí me representa. Está dizendo aqui que o candidato Lincoln Freire representa. A Rosângela Souza de Oliveira diz: bom dia, apenas o El Leal, nosso candidato, o El Leal. Mais algum? Vamos lá, o Raimundo Curica. Prejudicando Boa Vista. Nós temos a questão... Bom dia, doutor Getúlio, bom dia aos ouvintes da Rádio Folha. Doutor Getúlio, né? Aqui quem fala é o Raimundo Curica. Mas as queimadas... Eu quero dizer para esse entrevistado aí que, pelo que eu vejo, ele faz mais parte dos ambientalistas de que o desenvolvimento do povo, o desenvolvimento da nação. E outra, o que ele está falando aí do meio ambiente do Rio Grande do Sul, do que aconteceu no Rio Grande do Sul, só Deus que resolve. Ele não pode resolver nada. O que o Deus mandar está escrito. Nós homens não podemos mandar em nada. Nada mesmo. Eu quero dizer para ele ficar consciente disso, que aquilo aconteceu lá foi porque Deus mandou. E Deus manda o cobertor de acordo com o frio. Diz a canção popular, né, Bahia? E a todos os ouvintes da Rádio Folha. Deus dá o frio conforme o cobertor. Saudosa maloca. Bom, deixa eu dizer, o Raimundo Curica, ele desde o começo aqui, o Lincoln disse que ele tem uma proposta realmente que ela é entremeada da questão ambiental, da questão dos direitos humanos, e é um direito dele. E seguramente muitos dos nossos ouvintes aqui já tiveram até mensagem concordando com ele. Cada qual, né, vê o mundo da forma que lhe é mais conveniente, da melhor forma que ele vê a sociedade humana. Tá bom? Então ele tem o direito, e ele não negou aqui que ele tem, né? E se eleito for, vai administrar Boa Vista dentro de uma visão humanitária, né, ambientalista correta, né, inclusive do ponto de vista de execução dessas atividades diretamente pela prefeitura, tá bom?
Você quer comentar, Diógenes? Eu vejo assim, a questão do meio ambiente, nós temos que levar que trata-se de uma questão pública, uma questão ambiental, uma questão em que o poder do Estado tem responsabilidade, né? O executivo, né? E a sociedade em si, né? É uma causa que não só aqui no Brasil, mas no mundo, né? Está diretamente relacionada à prática das políticas públicas em que o governo, o Estado, né, o município tem a sua responsabilidade principal, e nós também, como população, temos também a responsabilidade. Perfeito, vamos lá? Ok. Bom, são 9h e tem 3 minutos. Eu lhe perguntaria, Lincoln, numa campanha é fundamental, como diz o paraense, a ilharga do candidato, ou seja, o entorno do candidato. Dentre esses entornos, um dos mais importantes é os candidatos a vereadores, porque na verdade são eles operadores maiores da campanha. Como é que está? Vocês têm uma chapa para vereadores já fechada? Getúlio, a Federação PSOL Rede, né? O PSOL atualmente está com o maior número de pré-candidatos indígenas, né? Então a nossa federação, muitos pré-candidatos iniciantes, outros já com a vivência política, e hoje eu creio que o PSOL, a Federação PSOL e Rede, esteja bem representado, né, perante os nossos vereadores, que vêm somar juntamente com os que já estão, né, na sua caminhada política, né? Tá, a rede, o PSOL tem a maioria. A legislação permite 24 candidatos. Sim. Quantos candidatos tem o PSOL? Nós temos aproximadamente, né, 20, né, pela rede, e pelo PSOL em torno de 5, mais ou menos. Então a rede tem o maior número de candidatos a vereador e vereadoras. Sim. É predominantemente de etnia indígena? Exatamente. Predominantemente. Tem algum nome assim que possa dizer puxador de voto? Sim, nós temos o Bartô Macuxi, né? O Bartô. Que já foi candidato a senador. Já foi nosso candidato a Senado, né? Pela federação. O Bartô é artista plástico, né? Artista plástico, né? É uma pessoa muito experiente, vindo dos movimentos sociais, né? Vindo do movimento Poraqué, né? Uma pessoa em que eu aprendi muito, né? Essa vivência. Eu participei da coordenação, né, da campanha dele, e para mim é uma honra, né, tê-lo hoje como amigo. É uma pessoa preocupada com o bem social, com o bem da sua população, com o bem dos povos indígenas, né, e eu creio que será uma pessoa que vai nos representar na Câmara de Vereadores. Para além do Bartô, tem mais algum outro nome assim que o mundo político já conheça, né, de militância? Nós temos a candidata, né, a Merinha Macuxi, uma mulher indígena, né? Temos também o seu Alzemiro, né, que também concorreu da outra vez passada, né? E temos outros da federação também, da rede, né? O Rai Kleber, né, que vem também. E temos a nossa amiga, né, a Glória também, que está aqui do meu lado, me acompanhando, né? A nossa candidata vereadora pela rede, uma mulher também negra, né? Que vem somar nessa composição. Da rede. A Glória, né? Presidente da Federação PSOL Rede em Boa Vista. Presidente da Federação. Você preside a federação? Municipal. Tá bem. No último fim de semana tiveram tanto aqui a Joênia Wapichana, né? Pelo PSOL, né? E a Marina Silva da Rede. Uma campanha
por mais ideológica que ela possa ser feita, né, ela precisa de meios para andar, para ser ouvida, para falar, para fazer reuniões, né? Há um comprometimento da direção nacional, da federação, em dar os meios para que vocês possam fazer uma campanha tanto para prefeito quanto para vereadores com algum tipo de grau de competitividade? Getúlio, nós temos pouco dinheiro, tá? É ser realista, né? Pode sempre, isso ocorre, né? Sim. Mas tem que ter o mínimo. Elas garantiram esse apoio? Sim, esse mínimo garantido, né? Garantido. Mas a gente tem essa consciência que para vir por uma disputa, né? No atual, né? A oposição, claro que a gente tem um mínimo, né? Mas a gente está consciente disso e vamos fazer uma política ordeira, uma política em que a gente chame os movimentos sociais, né? E nisso a gente possa somar forças, né? Porque eu creio que o dinheiro é importante, mas também é importante nossas ideias, nosso comprometimento e caminharmos junto com a população em prol de uma política pública melhor. A campanha vai ser realizada a partir de reuniões diárias, de contato com lideranças, pé no chão. Sim, pé no chão, corpo a corpo, olho no olho, né? Abraçando essas pessoas, chamando, e eu creio que todos vão gostar da nossa representatividade, dos nossos candidatos, e é isso que a gente quer somar por uma Boa Vista melhor. Quem é o seu vice? Meu vice é o Iano. Iano, um jovem, né, negro, né? Também levanta a bandeira do meio ambiente, né? E nisso a gente vem somar junto. O Iano trabalha em quê? Ele é estudante, né? Estudante, né? Na universidade? Federal. Exatamente. De que área? Ele faz direito, né? Direito. Uhum. Ele é estudante ainda? Tem militância na área ambiental e gestor público. E gestor público? Sim. Ele é servidor público? Sim. Ele faz a formação de gestor público. Ele faz formação de gestor público? Gestor público. Na Universidade Federal. Exato. Né? Bom, tem alguma outra força política e não partidária que está engrossando o movimento de vocês? Getúlio, o que a gente quer contar é com uma pessoa simples, né? O próprio boavistense em si, porque a nossa candidatura é uma candidatura em que a gente quer participar com o coletivo, né? Então, dentro disso nós temos os ambientalistas, os músicos, né? Nós temos as mulheres, os indígenas, né? Os negros, a comunidade LGBT, né? Então é uma campanha coletiva, né? Em que todos possam participar, né? Então eu conto com o apoio de todos nesse sentido, né? O Eledilson Bahia manda qual é o projeto para o setor de turismo em Boa Vista do pré-candidato a prefeito? Olha, o turismo é uma coisa que eu vejo, nós temos uma Boa Vista tão linda, né? Uma natureza tão rica, e nós temos comunidades indígenas próximas, e nisso também nós levamos essa proposta na candidatura do Bartô Macuxi, né? Em você promover o ecoturismo, né? O que é o ecoturismo? O ecoturismo é quando você promove a interligação das vivências, tradições de uma comunidade, no caso indígena, e essa comunidade ela possa levar um turismo aberto, mas que proteja a sua natureza em si. É diferente do turismo tradicional, em que o turista vai, consome, joga o lixo em qualquer local e volta para sua casa. O ecoturismo não. Ele promove uma interculturalidade, né? Com aquela comunidade,
com a troca de saberes, a tradição, né? E a relação também com a natureza e a promoção no aspecto econômico daquela comunidade. Então a gente quer colocar o ecoturismo em si, né, como proposta. Dentro dessa visão ambientalista, indígena, humanista, no campo da saúde pública, como é que vocês inserem e pretendem inserir os saberes indígenas sobre a saúde? Isso é uma excelente pergunta, Getúlio. Hoje em dia, nós vemos, às vezes, no atendimento da saúde pública, né, a falta de conexão com o nosso povo. O nosso povo é um povo indígena. Em Roraima, no estado, nós temos mais de 100 mil indígenas e no município mais de 20 mil indígenas. E às vezes essa população ela é às vezes discriminada, né, no próprio atendimento da saúde. E nisso nós queremos colocar intérpretes, né, para acolher esses indígenas, né, na sua própria língua, né, e a valorização dessa população, né, e juntamente com os migrantes que às vezes são muito mal acolhidos no nosso sistema público, né? Claro que isso, a saúde é um direito universal para todos, né? Mas às vezes não é praticado dentro das nossas próprias instituições. Bom, o Lincoln, nós temos alguns minutos aí para que você faça suas considerações finais e, se lhe convier, tocar em alguns pontos que escapou aqui da nossa conversa. Fique à vontade. Tá, Getúlio, primeiramente agradecer a você, né, um radialista que a gente vê tem muita experiência, né, continua na sua luta, né, e eu tô aqui também para lutar, né, lutar para o bem comum, né, lutar pela promoção de uma política inclusiva, né, que a gente possa contar com os movimentos sociais, né, com a população boavistense, com as mulheres, os negros, a comunidade LGBT. Eu gosto de uma frase da irmã Inês, presidenta do CRB. Ela fala que não existe político perfeito, não existe partido perfeito, mas a gente tem que buscar o melhor possível para nos representar. O CRB é o quê? É a Congregação Religiosa do Brasil, né? A Inês é daqui, né? Maria Inês. Maria Inês. Então, a minha política, a nossa política é essa, né? Uma política participativa. Eu estou aqui para oferecer o melhor de mim para vocês, né? E aqueles que queiram juntar-se a mim nessa construção da interação de uma sociedade inclusiva, em que a gente também possa proteger os direitos, né, sociais, econômicos, ecológicos e culturais da nossa sociedade, porque eu vejo que tudo está interligado, as questões ambientais com as questões sociais, e se a gente não fizer essa interação de proteção, nós podemos mais lá na frente termos resultados negativos. E para complementar, o Leonardo Boff, o escritor, ele falou: se a gente não protege a nossa natureza, né, não existirá mais um arca de Noé, que deixa alguns para morrer e outros para se salvarem. Ou nós nos salvamos todos, ou nós morremos todos. Obrigado. Bom, são 9h47. Eu entrevistei aqui o pré-candidato não, é candidato porque já passou Exato, convenção, né? Lincoln Freires, cirurgião dentista, que é candidato da Federação PSOL Rede. Eu quero registrar a presença da Glória, a presidente está aqui na condição de presidente da Federação Municipal, né? Eu não posso entrevistar candidato a vereador, porque pela isonomia tem que entrevistar todos. Sim, né? sim. Essa legislação é terrível.
porque ela nos obriga, e até tem um princípio democrático nisto, mas nos obriga a deixar pessoas que têm muita coisa a dizer e entrevistar a cabeça de bagre, porque tem que dar isonomia a todos, né? Muito obrigado pela presença dos dois aqui. São 9 horas e 48 minutos. Vamos de novo ao nosso intervalo.